Boa noite, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 e como sempre destacando informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 13 de abril, você confere: Justiça mantém suspensão das aulas presenciais no estado. Coquetel experimental destinado a reduzir o risco de infecções por Covid-19 tem efeito positivo em 81%. Agricultores conquistam antiga reivindicação, sempre questionada no momento de contratar o Pronaf. Em Bento Gonçalves, Prefeitura e bombeiros voluntários se unem para arrecadar alimentos para famílias carentes. Na segurança, Bento Gonçalves registra 2 assassinatos em menos de uma hora e contabiliza agora 14 homicídios desde o início do ano. E no esporte, BGF apresenta oficialmente o elenco para a temporada 2021. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. A Prefeitura de Bento Gonçalves protocolou no Supremo Tribunal Federal petição defendendo o retorno às aulas presenciais no estado. No documento, o município se coloca à disposição para auxiliar com esclarecimentos a Procuradoria-Geral do Estado, que é a autora do pedido de retorno das atividades. A defesa leva em consideração a adoção de medidas sanitárias por conta da pandemia de Covid-19, destacando o trabalho realizado na saúde pública com total controle dos dados, o que permitiria a retomada com total segurança. Na segunda-feira, porém, a Justiça de Porto Alegre decidiu pela manutenção da suspensão das aulas presenciais na rede pública e particular do Rio Grande do Sul. O entendimento foi da juíza da Primeira Vara de Porto Alegre, Cristina Luiza Marquesan da Silva, que decidiu pela manutenção. O governo do estado havia solicitado a revogação da suspensão nas escolas públicas e particulares. A decisão ocorreu por conta do quadro de pandemia da Covid-19, que segue grave em todo o Rio Grande do Sul. Terminou na segunda-feira o prazo de pagamento do IPVA dos veículos com placas com final 5. Nesta quarta-feira, vencerá as placas com final 6 e na sexta-feira as de final 7. O vencimento dos números seguintes ocorre ao longo do mês de abril. A Receita Estadual reforça a opção de pagamento online pelos aplicativos ou via home banking dos bancos Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi e Banco do Brasil, neste caso, para clientes. Quem não tiver acesso a essa modalidade precisa realizar o pagamento presencialmente nos bancos citados ou também nas lotéricas da Caixa. Para fazer o pagamento, basta ter em mãos o certificado de registro e licenciamento do veículo, ou apenas a placa e o Renavan do veículo. A taxa do licenciamento e multas podem ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Os dados relativos ao veículo, como o valor do IPVA, multas e pendências, podem ser acessados no site ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo IPVA-RS. O 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT, divulgou no início deste mês balanço sobre as principais ocorrências atendidas em Bento Gonçalves, que é a cidade sede do batalhão. Os dados são referentes ao primeiro trimestre deste ano e mostram um comparativo com o mesmo período do ano anterior. O balanço mostra percentuais expressivos, principalmente aqueles ligados ao combate ao tráfico de drogas e à apreensão de armas irregulares. No período entre janeiro e março, o total de armas apreendidas foi de 15 unidades, 150% a mais que no mesmo período de 2020, ou seja, 6 armas. A apreensão de drogas saltou de 513 gramas para mais de 1,5 kg de entorpecentes, 204% a mais.
O dinheiro apreendido do tráfico de drogas também cresceu muito no primeiro trimestre. As operações realizadas somente em Bento Gonçalves totalizaram R$ 22.476, 219% a mais do que no ano passado. Em Bento Gonçalves, pelo terceiro BPAT, teve um significativo aumento da produção, com inúmeras prisões e apreensões de armas, drogas, comparado com o primeiro trimestre de 2020 a 2021, nós praticamente triplicamos a apreensão de armas, nós tivemos mais presos, mais droga capturada, mais dinheiro retirado do tráfico de drogas, e é todo um trabalho constante por parte dos nossos policiais. A gente sabe que isso não reflete a total tranquilidade pública, porque depende de vários fatores, mas com certeza a população pode ter certeza que a Brigada Militar está fazendo sua parte e se esmerando muito no combate à criminalidade. O comando do terceiro BPAT divulgou ainda 90 prisões em flagrante entre janeiro e março, 52% a mais que as 66 registradas no ano anterior. Houve ainda a abordagem de 3.125 pessoas, a recuperação de 13 veículos, a emissão de 60 termos circunstanciados e a prisão de 8 foragidos da Justiça. A partir de agora, os produtores rurais não serão mais obrigados a contratar o Proagro para ter acesso ao plano de custeio Pronaf da uva através do Banco do Brasil. A decisão vai ao encontro de uma antiga demanda dos sindicatos que representam a categoria por entenderem não ser justo o agricultor arcar com duas despesas. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, lembra que vários agricultores já tinham o seguro agrícola contratado com outras seguradoras. Tivemos uma notícia boa para os agricultores essa semana, onde foi atendida uma demanda antiga dos sindicatos quando os agricultores buscassem financiamento de custeio nas agências do Banco do Brasil. Até então, era exigido o Proagro, mesmo que o agricultor tivesse o seguro granizo, que aqui na nossa região é o mais contratado pelos agricultores e o que causa maiores problemas. O Sicredi já vinha adotando esta medida há alguns anos e era uma reivindicação antiga que o Banco do Brasil também procedesse dessa forma. Então tivemos essa notícia por parte do gerente do Banco do Brasil, o Hernani, e foi atendido uma demanda antiga nossa, de todos os sindicatos, onde os agricultores até então, para contratar o custeio, tinham que desembolsar duas vezes, para contratar o Proagro, que era exigido por lei, e também o seguro granizo. Agora, dessa forma, basta um dos tipos de seguro na contratação do custeio agrícola para pareira. As mudanças agora prevêem que o produtor precisará ter um seguro agrícola da sua preferência com coberturas mínimas das ocorrências climáticas mais perigosas na região, como queda de granizo e vendavais. A migração dos agricultores familiares para o seguro agrícola também reduz riscos para o Tesouro Nacional, que arca com parte dos custeios do Proagro. Teve início nesta segunda-feira em Garibaldi a campanha de doações de alimentos no município. O trabalho envolve os bombeiros voluntários de Garibaldi, a primeira-dama do município, Renata Possebon, e a filha do vice-prefeito, Candice Quesini Basso. A iniciativa, que segue o modelo já realizado por outros municípios do estado, ocorre no momento da vacinação contra a Covid-19. Nosso primeiro dia de campanha foi um sucesso. Estamos com muito alimento e já nessa próxima quinta-feira iremos fazer a primeira entrega. Se você ainda não conseguiu contatar conosco, procurem os bombeiros ou venha até o ginásio ou também através do CRAS no 3462-8240 para deixar seu nome neste momento tão difícil que estamos passando de pandemia. Contem conosco. Agradecer à comunidade pelas doações que estamos recebendo.
Já nessa próxima quinta-feira nessa quinta-feira que está chegando, vamos iniciar as doações para o pessoal que está necessitando. Agradecemos muito a comunidade por ter abraçado a causa e ter doado. Já ultrapassamos a primeira tonelada. Temos muitas variedades de doações, tanto frutas como verdura, como alimentos não perecíveis, que vão ser de grande valia para toda essa campanha. Vamos distribuir nessa primeira etapa, mas continuamos arrecadando até na sexta-feira à noite, todos os dias aqui no ginásio municipal, junto com a campanha de vacinação. Os moradores podem doar alimentos não perecíveis, incluindo legumes e frutas. Produtos como carnes e ovos são doados por fornecedores do município diretamente às famílias. De acordo com a organização, as distribuições às comunidades necessitadas serão realizadas semanalmente. As doações poderão ser entregues no Ginásio Municipal de Esportes em Garibaldi, onde um bombeiro voluntário recebe os alimentos. Todos os produtos arrecadados serão doados para quem necessitar, bastando procurar o CRAS ou as escolas municipais, os agentes comunitários de saúde ou ainda os bombeiros voluntários de Garibaldi. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164.
Uma massa de ar seco e frio continua agindo sobre o Rio Grande do Sul e segue definindo as condições do tempo no estado. Amanhã da quarta-feira vai seguir com temperatura baixa, mas aquece bastante rápido e à tarde será bastante agradável. Quarta-feira será marcada por tempo firme em várias áreas da região sul do país, mas por causa da infiltração marítima, o céu ainda fica cheio de nuvens entre o litoral do estado de Santa Catarina e o leste do Paraná. O sol aparece entre muitas nuvens em Florianópolis, mas não chove. Já entre o Vale do Itajaí, Curitiba e o litoral do Paraná, a sensação será de frio e pode garoar a qualquer hora. Por causa da entrada de umidade, pode voltar a chover entre a tarde e a noite em todo o oeste da região sul. Na Grande Porto Alegre e nas demais áreas em amarelo, o tempo continua firme e sem chuva. Na capital gaúcha, mínima prevista de 15, máxima de 29 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 13, máxima de 21 graus. Para esta quarta-feira, o clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol entre nuvens e até mesmo um certo calor na parte da tarde. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 28 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Ontem comentei aqui a respeito da lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, permitindo aos vereadores dirigirem pessoalmente os veículos oficiais ou os seus assessores ditos por ele quem o fará. Fui questionado no privado por algumas pessoas que assistem esses comentários e vou dar a resposta por aqui. Me questionaram quem foi o autor do projeto de lei e se a votação tinha sido unânime. Primeira resposta. A iniciativa do projeto foi da mesa diretora, através do seu presidente, o Rafael Pascoaloto, o seu vice e os seus 2 secretários. No caso aqui, secretários Idazir dos Santos, o outro secretário, o Sidney da Silva, e o seu vice-presidente, o Tiago Fabres. A votação não foi unânime, foi 15-2. 2 vereadores estiveram contra o projeto. O vereador Agostinho Petroli e o vereador Paco, com argumentos inteligentes. Os que votaram a favor usaram o argumento da economia. É que os 2 veículos da Câmara estariam parados, e dos 2 motoristas que tem, um está afastado por acidente e o outro está no grupo de risco, então está afastado também, grupo de risco do coronavírus. Assim, como os carros estão aí, que não tem motorista para dirigir, tem que pagar garagem, PVA, e sabe-se lá mais Deus o que, como estão parados, por economia, dê-se então autorização para essas pessoas dirigirem os veículos. Sinceramente, não consegui entender onde é que está a economia. Não entendi. Economia estaria em vender os veículos. Como disse inteligentemente o vereador Agostinho Petroli, que fez observações muito interessantes. Por outro lado, o vereador Paco se preocupou com a questão do pagamento das multas. Sim, está lá no projeto, que quem estiver dirigindo vai ter que pagar multa, mas o vereador Paco disse. E se um assessor de vereador levar a multa e quando ela chegar ele não estiver mais trabalhando na Câmara de Vereadores, afinal são CCs, quem vai pagar? Um vereador saiu pela tangente, mas aí o vereador que o nomeou, que disse para ele dirigir, tem a obrigação de assumir, mas não legal, porque não está na lei. Enfim, este foi o caminho que seguiu para até se ter essa lei. Eu convido vocês para que possam tirar suas próprias conclusões, e é interessante assistir o debate a respeito deste projeto. Ele foi a votação no dia 28 de março, numa sessão extraordinária. Acesse a página da Câmara de Vereadores e coloque ali TV Câmara no YouTube. Ali tem todos os vídeos, 28 de março. Você vai saber o nível de representante que você tem. Você vai saber o nível de capacidade de
argumentação que o seu vereador tem. E você vai chegar à conclusão se aqueles que estavam a favor ou se estavam contra é que tinham razão. O fato é que os argumentos singelos para aprovar esse projeto não passam de singeleza. E deixo por fim um comentário. Fiquei muito triste ao ver que o encastelamento daqueles recém-empossados, pela fala de um vereador, que eu não vou dizer o nome, quem quiser que assista, bem representou aquilo que é a herança da velha república, quase do tempo do império. Aquela dimensão de que a autoridade precisa ter um carro oficial e um motorista, ou no mínimo o carro oficial para se deslocar e fazer a, abre aspas, representação de você. O exemplo de um vereador foi: olha, esse projeto tivesse aprovado, eu poderia ter ido a Porto Alegre semana passada porque o meu carro estava estragado e eu tinha compromissos em Porto Alegre. É assim. Não tem ônibus, não tem Uber, não tem outras maneiras. Eles precisam de carro oficial e de motorista. E não tendo, tem que usar um carrinho oficial. Um dia talvez isso acabe, como bem lembrou, bem disse o vereador Agostinho Petrolli. Pensem nisso e fiquem com Deus. Foi divulgado na segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde o cronograma de vacinação contra o coronavírus para a semana em Bento Gonçalves. Nesta terça-feira, receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 as pessoas que foram imunizadas no dia 20 de março. Nesta quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, serão vacinadas as pessoas com 63 anos ou mais. Para a aplicação da vacina, é necessário CPF, documento com foto e cartão do SUS. Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibiliza o cartão de documento, que pode ser impresso, preenchido com os dados possíveis e entregue durante a imunização. No site da Prefeitura também está disponível o formulário online, que permite que a pessoa leve os dados preenchidos e apresente somente um QR Code para a imunização. O laboratório americano Regeneron e o seu sócio suíço Roche revelaram na segunda-feira novos resultados de testes clínicos promissores de um coquetel experimental destinado a reduzir o risco de infecção por Covid-19 em famílias onde uma pessoa está doente. Administrado por injeção subcutânea, o tratamento reduz em 81% o risco de infecção automática entre os pacientes não contaminados quando os testes foram iniciados. Os ensaios da fase 3, que correspondem à fase mais avançada dos estudos clínicos, atingiram seus objetivos principais. As pessoas que, apesar de tudo, desenvolveram sintomas de infecção por Covid-19, viram que eles desapareceram mais rapidamente em uma semana em média, contra 3 semanas para os pacientes que receberam placebo, explicou o grupo suíço Roche em seu comunicado. Estes ensaios clínicos têm como objetivo avaliar o tratamento em pacientes não infectados, que não apresentam anticorpos nem sintomas e que vivem em uma família onde uma das pessoas foi diagnosticada como positiva nos 4 dias precedentes. Os testes foram feitos em amostra de 1.505 pessoas. O portal do governo do estado mostrava, ao início da tarde desta terça-feira, os números expressivos dos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 23 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação ao boletim da segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 30 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 29 respiradores, 4 a menos
em relação ao número apresentado no boletim da segunda-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 44 pessoas seguem internadas, 3 a mais se comparados aos dados anteriores. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. O governador Eduardo Leite assinou na segunda-feira decretos que isentam do ICMS todas as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas que sejam relacionadas à prevenção ao contágio e do enfrentamento ao coronavírus. O decreto tem validade até 31 de julho e traz mais uma lista de 111 itens passíveis de isenções, como seringas, agulhas, o kit intubação, respiradores, entre outros. No fim de março, outro decreto do governo gaúcho isentou da tributação estadual alguns produtos que podem ser utilizados na prevenção e no tratamento da Covid-19, como vacinas e insumos destinados à produção no enfrentamento à pandemia do coronavírus. As medidas atendem à demanda social pela aquisição e distribuição imediata de insumos e equipamentos, auxiliando na prevenção ao contágio e no enfrentamento à pandemia. Ao menos 2 pessoas foram assassinadas em Bento Gonçalves na tarde desta terça-feira, aumentando para 14 o número de homicídios registrados na cidade em 2021. O primeiro caso ocorreu no bairro Maria Goretti, próximo a um matagal existente no local. A guarnição da Brigada Militar realizou a averiguação e localizou um rapaz de 20 anos que acabou falecendo no local, vítima de diversos disparos de arma de fogo. O mesmo foi identificado como Vinícius D'Ambros, de 20 anos, e conforme a Brigada Militar, a vítima tinha sido presa na semana passada, acusada de furto em uma loja na área central de Bento Gonçalves. No outro caso, registrado no bairro Municipal, também outro rapaz foi assassinado com as mesmas características, ou seja, com diversos tiros. Elton Cabral da Luz, 31 anos, ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelo autor dos disparos, morrendo no local. Ele tinha contra si o envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe da Força Tática da Brigada Militar, que atua em São Jorge e em Guabiju, e agentes da Polícia Civil de Paraí cumpriram na segunda-feira mandado de busca e apreensão contra o casal investigado pelos crimes de tráfico de drogas, estelionato e posse irregular de arma de fogo. O caso foi registrado em Paraí, na residência dos acusados. Conforme a Polícia Civil, eles aplicavam golpes usando as redes sociais, onde extorquiam dinheiro de pessoas de diversas partes do país. Todas as semanas, os dois movimentavam uma quantidade expressiva de dinheiro com saques e depósitos em diversas contas. Contra o acusado, havia ainda acusação de tentativa de estupro realizada no final de semana, sendo que a companheira foi flagrada preparando a fuga do casal para Bento Gonçalves, levando consigo a arma, celulares e comprovantes. No local, então, foi apreendido um revólver calibre 38 com 12 cartuchos intactos, além de 2 celulares e anotações de contas bancárias, comprovantes de saques e depósitos. Os objetos foram todos apreendidos e o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Paraí. Um homem de 41 anos foi preso pela Força Tática da Brigada Militar aqui em Bento Gonçalves, acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira na rua Ângelo Bride, no bairro Conceição. Conforme a Brigada Militar, a ação ocorreu durante patrulhamento, onde os policiais flagraram o acusado comercializando entorpecentes em via pública. Com ele, foram encontradas 85 pedras de crack e R$30 em dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e, após, conduzido ao presídio de Bento Gonçalves. E no esporte, o elenco do Bento Gonçalves Futsal, a BGF, foi apresentado na segunda-feira
tendo como novidade apenas 5 novos atletas. A base é a mesma da temporada anterior, sendo comandada pelo técnico Vanner Flores, e na preparação física, Vilmar Pereira, outra novidade da equipe. Ao todo, 15 jogadores vão integrar o grupo. A diretoria também tratou de reforçar o grupo com a chegada de 5 atletas. São eles os pivôs Lucas Tanque e Matheus Melo, ambos vindos do futsal paranaense, o fixo Tauan e o ala Jorge Lucas, ambos ex-cercanoense, e o ala João Dalcin, jovem promessa que estava no Garibaldi Futsal. Nesta temporada, a BGF vai disputar a Série Ouro de Futsal, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Além disso, o clube pretende tornar Bento Gonçalves a sede da Copa RS e da Copa Sul deste ano. Esta última reuniria aqui na capital do vinho os campeões dos 3 estados do Sul, mais o time sediante, ou seja, a BGF. O torneio é oficial e organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. O elenco da BGF começou ainda na segunda-feira os trabalhos dentro de quadra com foco na preparação física, visando o início das competições estaduais de 2021. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, hoje 13 de abril. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!